Olá, pessoal! Esse é um programa bem família e eu espero por vocês para assistir o nosso programa de hoje, que vai falar sobre psicologia hebifrênica ou psicologia do adolescente. Eu espero por vocês. Oi, gente! Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre psicologia hebifrênica ou psicologia do adolescente, tá? Eu recebi esses dias através dos nossos contatos do Facebook, Twitter, Instagram, enfim, falando um pouco sobre a psicologia do adolescente. Então, hoje eu resolvi trazer esse tema. Hoje nós teremos nenhuma convidada ou convidado. Então, como vocês sabem, eu também sou psicóloga, tenho formação e especialização em psicologia do desenvolvimento infanto-juvenil. Então, nada mais justo que eu conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, tá? E já vamos começar falando, eu já separei algumas perguntas aqui, né, dos nossos telespectadores, das pessoas, então, interessadas, né, em falar um pouquinho sobre a psicologia do adolescente. E a primeira pergunta veio da Maíra Wecker, tá, de Guaíba. E ela me perguntou o seguinte: Daiane, o que é a psicologia hebifrênica ou a psicologia do adolescente? Tá? Na verdade, a psicologia hebifrênica, ela vem, então, de uma especialidade que é a hebifrenia, né? Que é, na verdade, a psicologia que trata especificamente do adolescente, do desenvolvimento do adolescente. Então, ela não é só uma área específica da psicologia. A medicina também trabalha com a medicina ebiátrica, né? Que trabalha, então, com esses processos, com esses desenvolvimentos do adolescente, tá? Então, assim, bem específico, né? Esse tema, esse assunto, na verdade, essa especialização, tá? Muito bem, então já sabemos o que é a psicologia hebifrênica e sobre o que ela estuda. Na verdade, ela estuda todo o processo de desenvolvimento do adolescente. Existem alguns estudos que trazem a adolescência a partir de começa em meados dos 11 a 13 anos, né? Que é ali quando começa, então, o processo de desenvolvimento, então, da criança que passa a ser adolescente, né? Existem alguns estudos que tratam também, que trabalham com a adolescência a partir dos seus 15 e 18, tá? Eu, na verdade, eu gosto de trabalhar com essa questão do adolescente a partir dos seus 15 anos em diante. Tá? Mas, enfim, claro, vai muito de cada especialista, do que ele gosta de trabalhar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o desenvolvimento infanto-juvenil, com a pré-adolescência e com a adolescência, então, que são essas três vertentes a qual eu trabalho. Tá? Mas, enfim, hoje nós estamos falando somente só sobre a adolescência. Bom, e quais os motivos, né? A Maria Amélia, também aqui de Guaíba, trouxe uma pergunta. Daiane, quais os principais motivos para a busca de um psicólogo para a adolescência? Bom, eu sempre digo o seguinte, né? Que a adolescência, ela é uma fase de transição, né? Onde a criança, ela deixa de ser criança, mas ela ainda não é um adulto, né? Então, tem algumas responsabilidades de adultos, não tem mais responsabilidades de criança, né? E comportamentos. Então, nessa fase, o adolescente, ele fica em transição. Ele não sabe para qual, né, fase ele vai. E, então, ele fica naquele meio, né? É aquela questão de transgredir para um lado ou para o outro, né? De se transferir para um lado ou para o outro. Então, na verdade, a psicologia do adolescente, ele trabalha justamente a respeito disso, assim, né? Trabalha da questão das fases, dos anseios, né? Daquele adolescente, principalmente na questão da sexualidade, questões de drogas, né, questões de relacionamentos. Então, tudo isso também a psicologia, ela vem ajudar e auxiliar, no caso, tanto os pais a lidarem com esse adolescente, né, e também, no caso, com o adolescente para lidar com algumas questões emocionais, pessoais e sociais também, tá? Uma coisa também bastante importante, né, para quem trabalha com adolescente, essa questão da orientação profissional, né? Também é bastante interessante e, claro, né? É nessa fase que vem as escolhas profissionais e, óbvio, deixa, né, a gente, né, o adolescente, enfim, muito mais ansioso também, tá? Uma pergunta aqui da Luciane Castro, né? E ela perguntou assim: Daiane, o que é recomendado, então, né, para os pais buscarem, né, o atendimento psicológico para o adolescente? Como é que a gente fica ligado, então, né, enquanto pai, enquanto mãe, qual
qual é o momento que a gente tem que procurar, né, um psicólogo para o meu filho. Então, eu sempre digo o seguinte, os pais precisam estar atentos, né, àquele comportamento diferenciado, tá? Óbvio que, claro, sempre vai haver, né, nessa fase, sempre vai haver a rebeldia, né, sempre vai haver alguns questionamentos, claro, né, é um comportamento, né, normal de um adolescente, né, que é aquela fase do aborrecência, né, então isso de certa forma é normal, mas quando sempre existe um exagero, aí sim, aí então é importante que os pais, eles fiquem atentos, tá? Tanto no processo de relacionamento pessoal desse adolescente, quanto nessa questão das fases das transições, principalmente na questão de sexualidade, de drogas, um processo de orientação, né? E a gente, claro, enquanto pai, enquanto mãe, a gente sabe que o nosso filho tá diferente, né? Que a nossa filha tá diferente. Então, na verdade, quando se tem alguma coisa, tanto do exagero ou tanto quanto da falta, então é importante. Uma das coisas também, gente, que eu sempre comento, né? E que é importante a gente ter esse cuidado, principalmente com as questões da internet hoje em dia, né? Essa questão da exposição. Óbvio, claro que é importante, né? Ainda mais para o adolescente que precisa, né? Ainda mais nesse momento um pouco complicado que a gente tá ainda, né? Com recessos ainda de conversar com as pessoas, né, de ter essa interação social. Então, as pessoas acabam tendo muito mais um acesso virtual, mas é importante a gente ter bastante cuidado e sempre estar sempre de olho com os nossos filhos. Uma dica que eu dou para os pais de adolescentes é que tenham até a senha dos seus filhos, tenham acesso ao celular, tenham acesso às redes sociais dos filhos de vocês, para justamente saber o que meu filho está postando, com quem meu filho está conversando. Eu acho que isso também é bastante importante. Certo, gente? Enfim, hoje o Bem Família foi bem curtinho, com um tema bem específico, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, coloquem ali nos comentários. Gente, hoje então o programa Bem Família foi bem curtinho, foi bem específico. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, curtam, comentem, compartilhem e coloquem as dúvidas de vocês ali. Pessoal, eu não posso deixar de mandar um abraço pra Neuza e pro Amaral, ali da Padaria Florida, lá no bairro onde eu moro, tá? Porque se eu não mandar um beijo, Deus o livre, né? Então tá, Neuza e Amaral, um beijão pra vocês. Obrigada, tá? Pela audiência. Obrigada por vocês compartilharem, então, conosco o programa Bem Família. Certo, gente? Então, ficamos com mais um programa Bem Família de hoje e espero por vocês no nosso próximo programa. Até mais! A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.